Meu nome é Paula Sueli, eu sou ministra pregadora da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, uma tradição cristã, ecumênica, espiritualista, que se fundamenta nos ensinamentos de Jesus que corporificam para nós o exercício desse amor universal, que dialoga em profundidade com a nossa identidade real, o espírito, né? Isso se manifesta nas tantas tradições de fé, tantas passam, né, por esse podcast sempre, e também pela ciência, no nosso entendimento, a arte, a educação, o esporte, a filosofia, a política e tudo que existe para gerar cooperação, entendimento e expansão dos horizontes, tudo isso é expressão da divindade e do saber espiritual. Então, todos esses são veículos poderosos para nos aprimorarmos no amor. Né? Legal. Paula, talvez é cacuete de historiador, mas para nós é muito importante que você narre um pouco sobre a história da Igreja de Deus, como ela começa, como que veio essa inspiração, né, na sua origem. Conta um pouco para as pessoas que estão aqui nos assistindo e, claro, para mim e para a Ana, né, esse processo histórico que desencadeou esse movimento tão interessante. É o tipo de pergunta que historiador gosta de ouvir. A gente tem a formação em comum. Exatamente. Bom, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é uma tradição nascida no Brasil, né, do ponto de vista histórico material, porque depois eu vou trazer uns acréscimos, né, que vão dar a perceber que no nosso entendimento a nossa história espiritual é muito anterior, né? E eu preciso fazer referência, né, a uma outra instituição muito amada, muito acolhida, muito apoiada pelos brasileiros, né, que é a Legião da Boa Vontade, a associação da sociedade civil, uma organização que trabalha há 74 anos, ela foi fundada em 1º de janeiro de 1950 e ela está conectada a essa história. Então, estou fazendo referência a ela porque eu vou falar sobre ela. Claro. Então, o proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, se chama Alziro Zarur. Ele já está no mundo espiritual, né? No nosso entendimento, a vida é eterna. E o contexto dessa proclamação é muito especial, né? Alguém pode estar pensando, não, mas ela está falando em proclamar uma religião, né? É porque no nosso entendimento, o surgimento histórico da religião divina, o momento em que ela se dá enquanto constituição espiritual, é o momento em que Jesus, na Santa Ceia, diz: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Esses dois versos, os versos 34 e 35 do Evangelho segundo João, capítulo 13, são o código do qual nasce a nossa vivência religiosa, né? Então, para nós, essa é a grande fonte da nossa conexão com a nossa origem espiritual, na medida em que nós buscamos amar como Jesus amou, que nós buscamos cuidar das pessoas com aquele senso de justiça, de caridade, de entendimento, de inclusão. Mas tudo isso estava na Bíblia Sagrada por 2000 anos, né? Geralmente as pessoas passam por esses versículos e acham que estão lendo uma repetição do que Moisés já tinha colocado, né? Do ama teu próximo como a ti mesmo, que é extraordinário, mas que não é a mesma coisa que amar do jeito que Jesus amou, porque como amamos a nós mesmos, né? O jeito que a gente se alimenta, o jeito que a gente trata do próprio sentimento, o jeito que a gente convive mostra que a gente não está amando muito bem a si mesmo, né? Então, o nosso parâmetro de conexão com Deus é o amor no modelo que Jesus nos trouxe, né? Dessa humanização absoluta das nossas realizações e do nosso senso de existência, né? Mas, enfim, como estava dizendo, estava lá na Bíblia Sagrada, né, por 2 milênios, muitas vezes passando batido, né? E o irmão Alziro Zarur era um radialista da era de ouro do rádio do Brasil, né, aquela voz gigantesca, diretor de rádio-teatro, um grande poeta, um grande jornalista, uma pessoa com a carreira feita, e ele sempre foi um curioso das religiões, né? Por isso que esse ambiente aqui, universalista, ecumênico, fala muito a nossa identidade, a nossa tradição de fé. Então, ele sempre foi muito aberto para isso, e a gente pensar assim, final dos anos 40, início dos anos 50, se hoje existe intolerância religiosa, né, isso alcançava outras proporções. Não podia, assim, muitas vezes, passar na calçada da outra escola, né, de fé. E ele fazia o contrário disso, foi visitar muitas religiões e tudo mais, e os amigos, sabendo disso, o chamaram um dia para uma reunião na Federação Espírita Brasileira, a FEB, no Rio de Janeiro. E ele foi,
Não sei se todos na audiência têm familiaridade com o espiritismo. Quem acompanha o podcast tem. Tem, certeza. Com certeza. Mas há uma coisa belíssima, né? Que são as celebrações em torno da mesa, né? Então, são médios preparados, palestrantes preparados, que vão para as grandes investigações, né, do infinito, que eles fazem com uma absoluta seriedade. Então, é bastante incomum acontecer o que aconteceu com Osiris Zarur. Ele, naquele dia, a primeira visita à FEB, foi convidado a um lugar de destaque. Ele sentou-se junto daqueles médiums, né? E durante aquela celebração espiritual, tinha uma senhorinha de cabelo branco que olhava para ele, ele narra que até olhou assim, será que é comigo mesmo, né? E no final do encontro, ela se dirigiu a ele e disse, meu irmão, São Francisco de Assis esteve o tempo todo a seu lado e manda dizer-lhe que é hora de começar. E ele ficou muito tocado, né? São Francisco de Assis, né? Uma alma da caridade, do amor universal. E ficou assim e tal, e perguntou para os amigos se sabiam quem era tal. Eles falaram, olha, é a dona Emília Ribeiro de Melo. Se ela te falou alguma coisa, leva a sério, porque aqui ela nunca errou. Ele foi para casa, né? Ele narra que ainda morava com os pais e foi pensando, nossa, eu tenho mais de 3.000 livros e não tenho um livro de Francisco de Assis. Quer dizer, isso é um absurdo, pensando consigo. Mas mesmo assim foi para a biblioteca dele e foi olhando e tal. E aí ele parou num volume branco, que não tinha nada escrito na lateral. E quando ele tirou, era I Fioretti, as florzinhas, isso, de Francisco de Assis. E ele não se lembrava, tinha dentro do livro a assinatura dele, a data que ele tinha comprado, ele não se lembrava de nada disso. Foi ler. Passou a madrugada lendo. E essa madrugada foi a grande revelação espiritual da sua vida. Porque quando terminou a madrugada, quando amanheceu, ele sabia qual era a missão, e a missão era a Legião da Boa Vontade. Isso aconteceu em 6 de janeiro de 1948, e ele passou um ano elaborando, né, o que seria esse trabalho. E é nesse momento, então antes mesmo de fundar a Legião da Boa Vontade, agora já no ano de 1949, que ele vai às repartições cabíveis do governo brasileiro para fazer o registro das 4 fases de progresso da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E a primeira delas chamava-se Legião da Boa Vontade. A segunda era a religião do Novo Mandamento de Jesus, depois religião do amor universal e aí religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então ele já sentia, intuía, enxergava que seria um processo de estabelecimento de um movimento diferente, né, do que as pessoas estavam acostumadas.